Whey protein é uma proteína. Então a gente tem que enxergar o whey protein da mesma forma como a gente enxerga qualquer alimento proteico. Um pedaço de bife. A gente só está doente hoje em dia porque a gente não soube se adaptar bem à urbanização. Ou seja, a gente saiu do nosso ambiente natural, se urbanizou e a gente não soube se adaptar a essa nova realidade onde existem produtos alimentícios industrializados à vontade, falta de exercício físico, a rotina campal e ancestral totalmente invertida hoje em dia. Era ultra mega natural a gente fazer de 12, 14, 16 horas de jejum dia. Isso é um conceito fisiológico nosso. Então, o jejum fisiológico, que é esse jejum pelo menos de 12 horas, ele é um jejum que deveria ser obrigatório para todo mundo. O magnésio, ele é o rei dos minerais, assim. E hoje em dia, a escassez desse mineral no nosso solo é muito grande. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vamos falar de jejum intermitente, vamos falar de whey protein, vamos falar de suplementação. Assuntos fortíssimos. Assuntos para o Dr. Túlio Sperbi, cardiologista que gosta muito desses temas e topou conversar com a gente exatamente sobre isso, já que andaram dizendo que jejum intermitente não é bom, que o whey protein faz mal, então eu resolvi ligar para o Dr. Túlio para tirar essas dúvidas. E o pessoal do Clube da Notícia, que é o grupo que eu tenho, que toda noite a gente faz live, fez várias perguntas aqui sobre suplementação que eu espero resolvê-las, as dúvidas, com o Dr. Túlio Sperbi. Aê! Leda? Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Opa! E você? Então tá ótimo. Bem? Tudo maravilhosamente bem. Obrigado pela oportunidade aí de falar sobre o tema que eu mais estudo e mais gosto de falar, porque tem tanto mito, tanta coisa que sai aí, que é fake news, que a gente vai poder trazer a verdade para o pessoal hoje. Então, obrigado de verdade, é muito importante isso aí. Muito bom. Vamos às verdades. Vamos começar por onde? Whey protein. Faz mal? Bora. É bom? Qualquer marca serve? Serve para diabéticos? Serve para todo mundo? Ajuda quem e por quê? Um monte de pergunta boa que você fez, tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. Pacote jogou e vamos embora. Vamos nessa. Olha só. Primeira coisa. Whey protein é uma proteína. Então, a gente tem que enxergar o whey protein da mesma forma como a gente enxerga qualquer alimento proteico. Um pedaço de bife, um peito de frango, uma coxa, uma sobrecoxa, um pedaço de peixe. É uma fonte de proteína, tá? Essa fonte de proteína ela é isolada do leite. Então, ela é como se fosse o soro isolado do leite concentrado em proteína, tá? Qualquer pessoa pode usar? Qualquer pessoa pode usar, desde que ela não tenha intolerância, que ela não se sinta mal. Eu tenho paciente que às vezes não se dá bem com sensação de estufamento, alguma coisa nesse sentido. Mas mal no sentido de prejudicar a saúde do paciente de forma alguma, porque você está ingerindo, na verdade, o macronutriente mais importante que existe dentro da nossa alimentação, que é a proteína. Aliás, a proteína vem de proteus, do mais importante, o macronutriente mais importante. Então, ter um bom aporte proteico é a base de uma dieta de sucesso. Então, quando você pensa numa dieta, ter uma boa base proteica é o sucesso. Existem diferentes tipos, não só de whey protein, mas de proteínas no mercado. Exemplo, o vegano não vai usar o whey protein. Por quê? Porque vem do leite. Mas ele tem a opção de usar o vegan protein, que é uma proteína vegana. E nada mais é do que uma proteína concentrada também, assim como o whey, só que não da fonte do leite, de algum vegetal, por exemplo, ervilha, enfim. Dá para você também isolar e trazer essa proteína isolada para o vegano. Dito isso, vem a segunda parte da tua pergunta. Qualquer um do mercado, aí é uma coisa complicada, porque assim, existem marcas e marcas no mercado, né, Leda? Como qualquer coisa, a gente tem coisas como esse. A gente tem coisas de extrema qualidade no mercado. Aliás, o mercado, isso é uma coisa que eu gosto de deixar registrado sempre que eu faço alguma live relacionada com suplementação.
O mercado de suplementação brasileiro, ele é muito melhor do que todos os mercados de suplementação do mundo que você puder imaginar. Tem muito paciente meu que mora na Europa, ou que mora nos Estados Unidos, e que faz exatamente o fluxo contrário do que a maioria dos brasileiros fazem, que é ir nos Estados Unidos ou ir na Europa e comprar suplementos. Eles ficam ansiosos para vir para o Brasil para comprar suplementos no Brasil e levarem para sua casa. Então, isso é uma coisa importante. E a segunda coisa é o mercado magistral, né? As farmácias de manipulação do Brasil, que não tem em lugar nenhum do mundo uma qualidade como essa. Quando a gente fala de whey protein, eu gosto de falar para o meu paciente ele olhar duas coisas principais, tá? Três coisas principais quando a gente vai comprar um whey protein. Primeiro, se é uma marca reconhecida no mercado, então se é uma marca conhecida, se é uma marca que tem um trabalho já sério, solidificado, para poder garantir que essa proteína venha de uma fonte segura, tá? E que tenha o que eles estão falando lá dentro. Segunda coisa, que não tenha aromatizantes e conservantes artificiais. Então, às vezes, você vai pegar um whey protein, você vai ler no rótulo lá, é importante ler o ingrediente. Às vezes está lá nos ingredientes assim, corante artificial tal, não sei o que lá, aromatizante artificial, sabor tal. Isso já deixa de ser uma coisa natural e passa a ser uma coisa mais industrializada, mais comercial. E a terceira coisa que aí vem muito relacionado ao que você me perguntou do diabético, é qual o tipo de adoçante que está lá dentro do whey protein. Porque se for um whey protein adoçado, por exemplo, com adoçantes artificiais, como, por exemplo, sucaralose, que todo mundo acha que é muito bom, mas tem coisas muito piores no mercado, como aspartame, sulfatame, enfim. Se for um adoçante artificial, não vale a pena ser consumido. Porque existem pesquisas mostrando que o diabético que utiliza adoçante artificial pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares futuros, assim como quando come açúcar. Então, tem que tomar cuidado. Então, qual é o adoçante que o diabético pode usar? Então, se forem edulcorantes naturais, exemplo, xilitol, eritritol, ou esteviol, ou talmatina, são esses quatro. Tem o monk fruit, mas o monk fruit é muito caro, eles não usam no whey protein. Mas seriam os 5 adoçantes que o diabético poderia usar. Monk fruit, que é a fruta do monge, o xilitol, o eritritol, a estévia e faltou a talmatina. A talmatina, tá? Se forem adoçantes naturais, então adoçantes não artificiais, é um whey que é liberado para todo mundo. E eu, inclusive, falo para quem é paciente, mesmo não sendo diabético, preferir o adoçante natural do que o adoçante artificial. Beleza? Então, esse mito de que o whey protein faz mal... O adoçante natural, o que é? Ele vem realmente de moléculas da natureza. Então, eles pegam polióis, que vem o eritritol ou o xilitol, ou uma fruta extremamente doce e concentra isso em forma de adoçante, que não tem um potencial de aumento de carboidrato na dieta alimentar do paciente. Então, ele mantém esse carboidrato zerado, mas ele tem esse sabor doce que traz do adoçante natural. Tá? A partir de que idade se pode usar o whey protein? Desde a adolescência? Existem crianças que usam whey protein, assim. Existem crianças, existem. E assim, ó, isso é uma função do nutricionista. Então, o nutricionista, ele é o profissional responsável por avaliar a ingesta proteica de qualquer pessoa em qualquer faixa etária, né? É óbvio que é muito mais comum o adulto, e principalmente o idoso, aliás, isso é um ponto importante, usar o whey protein do que uma criança. Por quê? A ingesta proteica da criança, ela é muito facilmente atingida com comida de verdade. Então, a criança, quando come comida de verdade, naturalmente ela já atinge uma ingesta proteica adequada. Agora, quando a gente vai envelhecendo, e principalmente após os 60, 70 anos de idade, é natural a gente perder um pouco o paladar para a proteína. Então, a gente começa a comer menos carne, menos alimentos de origem animal, ou menos alimentos ricos em proteína. E a gente começa a ter um déficit proteico importante na dieta. E, além disso, a absorção de proteína do idoso também é prejudicada. Então, às vezes, por mais que ele coma uma quantidade adequada de proteína, a absorção não é boa. E aí você pular isso com um suplemento que tem uma maior biodisponibilidade ou uma maior absorção, é melhor. Então, para o idoso é fartamente indicado. Leda, assim, ó, eu atendo muito paciente no meu consultório idoso, né? Porque eu sou cardiologista.
E uma boa parcela dos meus pacientes são idosos. Uma das coisas que eu mais me concentro durante a minha anamnese, quando eu estou conversando sobre alimentação, é justamente entender se a carga proteica dele está adequada ou não. Por quê? Porque o idoso ele vai passando por um processo de sarcopenia natural. Ele vai perdendo a musculatura. Então, sarcopenia é a perda muscular. Ele vai diminuindo a quantidade de musculatura no corpo dele. Isso traz para o idoso um conceito que a gente chama hoje na medicina do idoso frágil. O que é o idoso frágil? É o idoso que não consegue se locomover, precisa de auxílio para levantar da cama, precisa de auxílio para tomar banho. Você olha para ele, ele tem pouca musculatura, ele tem muito mais pele e osso do que musculatura. Para prevenir essa sarcopenia do idoso, para prevenir que ele se torne um idoso frágil, a ingesta proteica é fundamental, porque a proteína é que constrói a musculatura, que mantém a musculatura, junto ao exercício físico. Então, para você ter uma ideia, para manutenção de massa muscular, a gente precisa ingerir de 0,7 a 1 grama por quilo de peso por dia. Exemplo, se a pessoa pesa 70 quilos, ela tem que consumir 70 gramas de proteína por dia para poder manter a massa muscular. Falando assim, parece que é muito fácil chegar a 70 gramas de proteína. Mas 70 gramas de proteína não é fácil de chegar, porque olha só, um ovo tem 5 a 6 gramas de proteína. E todo mundo pensa que o ovo todo mundo pensa que o ovo é um alimento ultra mega proteico, né? É. Tem proteína, mas não tem a quantidade de proteína que as pessoas pensam que tem. Então, é importante ter um nutricionista para calcular certinho a dieta do paciente, para o paciente chegar a uma ingesta proteica adequada para não passar por esse processo de sarcopenia. Por quê? Isso vai limitando ele. E aí ele para de fazer exercício físico, aumenta a pressão arterial, piora a função dele no dia a dia, aumenta o risco de queda, de fratura no idoso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, respondendo à pergunta inicial, o whey protein, sem dúvida nenhuma, é um suplemento maravilhoso para o idoso. Maravilhoso para o idoso. Tá? Muito bom. Me diz uma coisa, o tal do jejum intermitente, que é apontado como uma coisa maravilhosa, o jejum em geral. Outro dia entrevistei o doutor Juliano Pimentel e ele disse que a mulher dele, a Carol, teve câncer e ela ajudou muito no tratamento dela, ela fazia jejum. Jejum mesmo, ela fez 21 dias de jejum. Eu não estou chegando nesse ponto, mas estou dizendo, o tal do jejum intermitente, 14 horas, 12 horas, 16 horas, é importante? E por É quê? fisiológico, na verdade. Assim, ó, se você parar para pensar um pouquinho lá para trás, quando a gente era homem da caverna e tudo, as pessoas têm que ir um pouquinho para trás para entender um pouco da nossa fisiologia. É óbvio que hoje em dia o mundo é outro, né? Aliás, tem uma frase de um grande cardiologista norte-americano que ele fala o seguinte, que a gente só está doente hoje em dia porque a gente não soube se adaptar bem à urbanização. Ou seja, a gente saiu do nosso ambiente natural, se urbanizou e a gente não soube se adaptar a essa nova realidade onde existem produtos alimentícios industrializados à vontade, falta de exercício físico, a rotina campal e ancestral totalmente invertida hoje em dia. Então, uma boa parte das doenças modernas, inclusive o infarto, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, vem dessa incapacidade nossa como ser humano nos adaptarmos à urbanização. Dentro desse conceito, vem a questão do jejum. Era natural a gente à noite se recolher, se esconder dos predadores, não comer mais nada, nem água a gente bebia, não tinha cantilzinho para a gente levar para lugar nenhum naquela época, nem água a gente bebia e entrava no jejum. E quando a gente acordava na manhã seguinte, a gente não tinha alimento à disposição. Ninguém guardava o alimento para tomar um café da manhã no dia seguinte. A gente acordava e ia caçar ou ia coletar para poder chegar ao nosso alimento e a gente poder se alimentar. Então, era ultra mega natural a gente fazer de 12, 14, 16 horas de jejum dia. Isso é um conceito fisiológico nosso. Então, o jejum fisiológico, que é esse jejum pelo menos de 12 horas, ele é um jejum que deveria ser obrigatório para todo mundo. Então, o que que isso não é uma medicina integrativa, uma medicina alternativa, nada disso. Isso está, inclusive, dentro do guideline de prevenção cardiovascular norte-americano. Ele fala assim, ó, hábito saudável é trazer o seu jantar para o mais cedo possível, em torno de 18 horas, se possível. Por quê? Se você janta às 18 horas ou 19 horas, você tem uma janela de jejum natural pelo menos de 12 horas até o teu café da manhã do dia seguinte. É óbvio que você pode pular o café da manhã e fazer um jejum um pouco mais prolongado, não tem problema absolutamente nenhum.
E aí vem estratégias de jejum. Você pode ciclar jejum de 16 horas, você pode fazer jejum de 18, você pode fazer jejum de 24, 36, 48, enfim. Dá para você fazer jejum do jeito que você quiser. O grande lance é você começar a se adaptar a isso, sabe? O grande problema é que tem muito leigo vendo a nossa live, a maioria é leigo. Às vezes você pega ali e fala assim, ah, não, o jejum é bom. E a pessoa vai lá e quer fazer 24 horas de jejum sem nunca ter feito um jejum, nem estar adaptado ao jejum. O primeiro passo para o jejum dar certo é você começar a cortar um pouco a fonte de alimentação que você acha que é a prioridade na tua vida, que é o carboidrato. Infelizmente as pessoas ficam obesas, infelizmente as pessoas vão se tornando cronicamente obesas pelo excesso de carboidrato simples e refinado na nossa alimentação. Então, consumir açúcar demais, consumir farináceo demais, farináceo inclui tudo, pão, bolo, biscoito, bolacha, enfim, o que você pensar com relação ao que é feito com farinha de trigo, isso acaba trazendo uma carga glicêmica muito alta para a gente, traz a obesidade junto. E isso, quando a pessoa está querendo emagrecer, ela naturalmente vai para o jejum. Só que se ela não passa por um passo anterior, que é reduzir esses farináceos, reduzir o doce, o açúcar, na hora que ela vai fazer o jejum, ela se sente mal. Ela sente fraqueza, ela não se sente bem. Então, é bom você se adaptar primeiro a essa nova realidade para depois partir para um jejum mais prolongado, alguma coisa nesse sentido. E o jejum é quebrado pelo quê? Porque, por exemplo, muita gente toma remédio, vou falar a marca, tipo Metamucil, assim, esse tipo de. Tem outras coisas, outros nomes, mas eu não estou me lembrando agora. Outras fibras, né? Acho, não solúveis, talvez, não sei se é assim que a gente fala. Mas Uhum. não é? Tem uma preta, uma bem escura, que eu esqueci agora o nome. Mas, enfim, Né, eu não... tem é, esse mas tipo de várias fibras que vem no envelopinho, que vem no potinho, você toma todo dia de manhã para ajudar o seu intestino. Esse tipo de coisa quebra o jejum? tudo que é calórico quebra o jejum. Então, se existe caloria, quebra o jejum. Então, muita gente pergunta assim, fibra, por exemplo, se ela não for absorvida, não absorvível, ela não vai quebrar jejum porque ela não tem caloria. Ela só vai formar bolo fecal. Então, ela não vai quebrar jejum. Mas, assim, para garantir, assim, todo mundo pergunta, o que que quebra jejum, o que que não quebra jejum? Não quer errar, o que não quebra jejum é água, café sem nenhum adoçante, nem natural pode, e Tá. chá sem nenhum adoçante, nem natural pode. Então, água, café e chá não quebra jejum. O resto sempre vai Quebra. quebrar o jejum. Agora, existe o conceito do jejum metabólico. O que é o jejum metabólico? É que às vezes tem uma quantidade tão pequenininha de caloria, mas tão ínfima, que você se mantém em cetose, ou seja, o teu metabolismo ele não é alterado, e você permanece nesse jejum metabólico. Então, mesmo que tenha um pouquinho de caloria, pode ser que você permaneça nesse jejum metabólico, tá? Mas eu falo assim, não quer errar, fica na água, fica no café, fica no chá. Agora, quando você começou a formular a tua pergunta, achei que você ia me perguntar uma coisa que é importante eu passar para as pessoas, eu lembrei, eu quero só falar sobre isso. A forma como você quebra o teu jejum é muito importante também. Por Ah, quê? claro, deve ser mesmo. E como é que quebra o jejum? Vamos lá. Porque olha só, se você está fazendo um jejum e você é como se você tivesse como se fosse uma esponja seca, louca para absorver qualquer coisa. Então, se você mergulha uma esponja seca na água, ela, plum, ela incha Na rapidinho, mesma hora, é. na mesma hora. Quando o teu corpo está em jejum, ele está ávido para absorver tudo que você vai dar para ele. Se você está em jejum e quebra o teu jejum com uma macarronada, você vai fazer um pico glicêmico absurdo, você vai jogar a tua insulina lá para as alturas, e às vezes esse jejum não é interessante, porque existe muito paciente que faz isso, tá, Oledo? Assim, eu atendo o paciente fala assim, ih, Túlio, então esse negócio de jejum eu passei minha vida inteira fazendo, porque eu sempre pulei o café da manhã, mas olha como é que eu tô gordo, não adiantou nada. Eu falo assim, mas como é que você come? Ah, não, eu chego em casa meio-dia, varado de fome, eu vou lá e como uma lasanha congelada com não sei o quê, lá. Fala, cara, não vai adiantar nada, porque você está realmente colocando para dentro tudo que você não poderia colocar para uma esponja que está ávida para absorver. Então, teu corpo faz um pico de glicose e de insulina lá nas alturas e você acaba engordando. Então, quebrar o jejum, é importante você quebrar o jejum com uma alimentação rica em fibras, começar essa alimentação com salada, legumes de baixo impacto glicêmico, gorduras boas, por exemplo, um abacate, azeite de oliva, castanhas oleaginosas, sementes, alguma coisa nesse sentido, ou
até uma gordura saturada que venha junto com a proteína. Por exemplo, um filézão mesmo, um bife ancho, uma coxa, uma sobrecoxa, um peixe, uma fonte de proteína adequada para trazer essa proteína junto. Essa é Queijo não disparada. entra, não, né? O queijo pode entrar, você pode quebrar o jejum com queijo. Pode quebrar, pode quebrar. Não, eu estou perguntando isso em causa própria. Primeiro, porque somos mineiros, eu e você. Lógico. Gostamos de queijo, Conterrâneos. naturalmente. Hein? Conterrâneos. E conterrâneos. E não podemos ver um queijo, né? Pelo menos eu não posso ver um queijo. E eu faço jejum há muito tempo e não resolve nada. E um monte de amigo meu faz jejum e emagrece. Então eu devo estar cometendo esse erro. Né? Deve estar cometendo o erro de quebrar o jejum. Uma coisa que não é legal. Né? Pode ser que sim, pode ser que sim. E aí vem Vou toda passar a questão. a ficar atenta a isso. Mas aí o meu filho, por exemplo, quebra o jejum dele com ovo, sempre. Ótimo, é uma ótima estratégia. O ovo é uma fonte de proteína com gordura. Ovo e tal. Ele sempre faz isso, mas ele faz muito exercício, eu faço pouco exercício. Então eu resisto ao bacon, essas coisas. Eu também não gosto muito. Eu também não gosto muito de ovo, mas enfim. Se for a única opção, mas se eu não puder quebrar obrigatoriamente. o jejum com queijo, eu prefiro. Você pode quebrar o jejum com queijo, com uma salada, com uma carne, com um peixe. Você pode quebrar o jejum de várias formas. Você só não pode quebrar o jejum. Carne, peixe, isso aí você tem que fazer, preparar. E o queijo está pronto, né? Tá goleiro. Você faz uma carne, um queijo, uma carne ali numa grelhinha em 2 minutos, pô. É rapidinho. É rapidinho. Eu já vi, eu fico babando nas carnes que você recebe lá, pô. Pega um bifão daquele maneiro ali de um lado do outro, grelha ele rapidinho, tá valendo, velho. Tá valendo. Eu sei que é. Não tem como. Mas eu sou E outra teimosa. coisa que é importante, não é só como quebrar o jejum. É o que você se alimenta dentro dessa janela alimentar. Porque, por exemplo, assim, ó, o que é o conceito da janela alimentar? Se você faz 16 horas de jejum, você tem 8 horas só para se alimentar. A primeira refeição vai ser a sua refeição da quebra do jejum. Só que as outras refeições que estão dentro dessas 8 horas também são importantes. Por quê? Não adianta nada você faz um jejum, quebra de maneira correta, mas depois você vai lá e come uma macarronada no meio da tarde e uma macarronada de noite. Que aí você vai estar jogando carboidrato com carboidrato para dentro e acaba que não traz o benefício também. Então, isso é importante, é um conceito importante. É, quebrar o jejum é importante e diminuir, quase praticamente zerar o carboidrato também, né? Não precisa ter esse conceito de praticamente zerar o carboidrato. Não, depende do paciente, tá, Leda? Estou falando de uma forma geral, assim, mas, por exemplo, se o paciente tiver uma resistência insulínica, se o paciente for diabético, se o paciente tiver algo realmente que justifique uma retirada absurda do carboidrato, sem dúvida nenhuma pode ser algo benéfico. Mas nem todo mundo precisa viver em low carb, nem todo mundo precisa tirar o carboidrato. O carboidrato ele pode ser muito bem-vindo, por exemplo, para um paciente que quer ganhar massa muscular, que era uma coisa que a gente estava falando com relação à sarcopenia. O carboidrato ele auxilia no ganho de musculatura, né? Então, não que ele seja fundamental para o ganho de musculatura, mas ele auxilia nesse processo. Então, é uma coisa que seria legal, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, mas tudo tem carboidrato, né? Até brócolis. Sim, tudo tem carboidrato. Mas tudo tem carboidrato em proporções diferentes, com qualidades claro, da pizza, diferentes. da lasanha. Exatamente, com qualidades diferentes e com níveis de absorções diferentes também. E suplementação? Porque na pandemia a gente descobriu a vitamina D, né? Como ela era importante, o zinco e tal. E para dores e coisas assim, fala-se muito na cúrcuma, né? O que você acha que é fundamental? Quer dizer, quais seriam os 5 elementos mais importantes da suplementação, por exemplo? Deixa eu falar Magnésio... 6. Deixa eu falar 6, que é o meu sexteto. Deixa, claro. Olha só. Eu chutei 5, assim. Primeira coisa, você já falou dos 5 que você citou, os 5 estão no meu sexteto. O grande lance é o seguinte, olha só. Você falou assim, durante a pandemia a gente acreditou e a gente aprendeu sobre a suplementação. Nem todo mundo aprendeu, né? Porque, infelizmente, o que tinha de reportagem mal feita, mal intencionada, com viés eleitoral político no meio da história, só para poder falar mal, enfim. Era uma coisa absurda, surreal, o tanto de desinformação que foi trazido para a população com relação a esse tema. A suplementação ela é muito importante, sim, para reforço de imunidade. Ela é muito importante, sim, para o teu sistema imunológico sair fortalecido. Dos 2 suplementos que você citaram, ele tem total relação com o sistema imunológico, que é a vitamina D e o zinco, inclusive altas doses de vitamina D. Existem protocolos relacionando melhora de imunidade com isso.
Mas de forma geral e ampla, se a gente for parar para pensar assim, ó, para todo mundo, eu acho que existem 6 suplementos que eu falo que é o meu sexteto fantástico, que eu acho que todo mundo deveria usar. E tem justificativa para tudo isso. Então, assim, ó, primeira coisa, magnésio, tá? O magnésio, ele é o rei dos minerais, assim. E hoje em dia, a escassez desse mineral no nosso solo é muito grande. Quando a gente estava falando lá dos antepassados e tudo, as frutas que a gente tinha, os legumes que a gente tinha eram totalmente diferentes da nossa realidade atual. Hoje está tudo diferente do que era, o solo está diferente do que era, e os minerais que você absorve estão diferentes do que eram também. Existe sim uma deficiência de magnésio hoje em dia, tá? No Mas nosso existe, solo, parece, uma deficiência de magnésio no solo brasileiro, né? no solo brasileiro, mas em boa parte do mundo também. Claro que se você estiver em Ah, outras é. regiões, ali mais próxima de vulcão e tal, realmente talvez não seja tão grande assim, mas no Brasil, sem dúvida nenhuma. E a suplementação, o magnésio é um mineral muito importante, ele participa de 350 reações do nosso corpo, pelo menos como cofator dessas reações, ou Caramba. participando indiretamente dessas reações. E a nível do sistema cardiovascular, só para você ter uma ideia, existe uma pesquisa, por exemplo, do INCOR, que é aqui do Brasil, né, o Instituto do Coração de São Paulo, correlacionando a ingesta do suplemento do magnésio com redução de arritmia. Então tem muita gente que às vezes tem palpitação, muita gente que às vezes tem extracístole, tem muita gente que tem algum grau de arritmia no coração, que a hora que ingere o magnésio, melhora, diminui essa quantidade de palpitação que a pessoa tem. Só que ele não é fundamental só para isso. Por exemplo, existe uma meta-análise. Meta-análise é o mais alto grau de evidência científica. Tá? Eu estou falando disso porque eu gosto de falar de ciência, porque suplementação é ciência. Infelizmente, existe muita gente que acha que é picaretagem, charlatanismo, que é pessoa que está falando isso sem entender. Os últimos 5 anos da minha vida eu dediquei para aprofundar no estudo da suplementação. E tem muito estudo legal sobre suplemento. Então, existe uma meta-análise que é o mais alto grau de evidência científica sobre o magnésio e hipertensão arterial, mostrando que o magnésio ele tem o potencial de reduzir a pressão arterial dos pacientes em torno de 5 a 7 milímetros de mercúrio, que é algo semelhante com uma dose de um diurético tiazídico, que é uma droga que a gente usa para baixar a pressão arterial. Então a gente pode lançar mão desse suplemento para poder auxiliar o nosso paciente hipertenso para melhorar a pressão arterial dele também, porque ele age ali na complacência arterial, relaxamento das artérias, enfim. Então, magnésio. Segundo, tá? Vitamina D. A vitamina D, né, dentro da medicina, ela é chamada de hormônio D, na verdade, porque É. ela não age só como uma vitamina no nosso corpo, ela age literalmente como um hormônio, sinalizando para as células vários mecanismos necessários para a sobrevivência nossa. Então, a vitamina D é, de todas as vitaminas, a mais importante. A mais importante. E a gente vive, do mesmo jeito que eu falei daquela questão da urbanização, hoje em dia o que acontece? A gente vive na nossa toca, isolado do sol o dia inteiro, né? Poucas pessoas têm a capacidade ou a oportunidade de se expor à luz solar com frequência. A maioria fica o tempo todo em escritório, em ambiente fechado, sem exposição solar. E como que vai produzir vitamina D se você não se expõe ao sol? Então, suplementar, repor esse hormônio importante é muito importante, sem dúvida nenhuma. E aí, junto a ele, vem a K2, que é uma outra vitamina lipossolúvel, que é fundamental para prevenir a calcificação das nossas artérias. O envelhecimento, quando a gente vai envelhecendo, as nossas artérias elas vão ficando cada vez mais rígidas, mais duras, mais calcificadas. O cálcio ele tem uma tendência a se depositar nas nossas artérias se ele não tiver o GPS dele, que é a K2. Então a K2 é como se direcionasse o cálcio para o teu osso e tirasse ele do depósito das nossas artérias. É facilmente adquirido na alimentação oriental. Nós, do Ocidente, a gente não come nada de K2. Então, assim, ele é muito rico em fermentado japonês, assim, principalmente o natto, sabe? Então, a gente não tem o hábito de comer muito fermentado, muito menos o natto. Então, suplementar esse tipo é importante para nossa alimentação, para o nosso dia a dia, para nossa rotina. Está presente também em carne, enfim, mas é uma vitamina para a gente ficar de olho. E tem associada, né? Vitamina D com Tem. K2. Tem associação de D com K2 justamente por essa importância de você usar AD isolado. Às vezes a D pode aumentar o risco de calcificar a sua artéria e aí você jogar uma D com K2 você já previne esse problema, né? Quarto, ômega 3, né? O ômega 3 é uma gordura natural, então é uma gordura que as pessoas têm que entender que não é um suplemento, é um alimento, tá? Só que é uma gordura que a gente
tem que adquirir através da nossa alimentação. O nosso corpo não tem a capacidade de produzir o ômega 3. E ele é uma molécula, uma gordura altamente anti-inflamatória. Então, quando a gente não tem um bom aporte alimentar de ômega 3, a gente está tendendo a ficar mais inflamado. E essa tendência à inflamação pode trazer consequência para o nosso corpo, porque a inflamação é a base da doença cardiovascular. Isso quem fala é o próprio Dr. Peter Libby, que é a maior autoridade quando a gente pensa em aterosclerose. Aterosclerose, só para o pessoal entender, é placa de gordura nas artérias. Então, quando a gente pensa em placa de gordura nas artérias, a base da formação dessa placa é a inflamação. Se a gente tem um bom aporte de ômega 3 na nossa alimentação, a gente tem uma diminuição desse processo inflamatório e uma prevenção da formação dessas placas de gordura. Por isso que o ômega 3 funciona. Quem está falando isso é o Túlio? Não. Quem está falando isso é uma meta-análise publicada em 2018 na maior revista de cardiologia do mundo, que é a revista norte-americana de cardiologia, que é o JAMA, onde ele coloca lá o seguinte: o ômega 3 ele diminui risco de morte cardiovascular, de infarto, de reinfarto e de morte por todas as causas. Então, quando você pega um cardiologista que fala assim, você está jogando dinheiro fora comprando ômega 3, ele simplesmente não leu, ele não estudou sobre o assunto, porque é muito superficial a pessoa falar isso. É claro que se você puder adquirir esse ômega 3 na tua alimentação, é melhor. Então, por exemplo, eu sou um morador da Groenlândia que vivo no meu iglu, vou abrir um buraquinho de gelo aqui agora e vou pescar um salmão selvagem e vou comer ele, que é lotado de ômega 3. Pô, parabéns, você não vai precisar suplementar o teu ômega 3. Agora, para minha realidade, que mora em Minas, que tem queijo, eu não como quase nunca peixe fresco, ainda mais de altas profundezas, com alta quantidade de ômega 3, eu preciso suplementar o ômega 3, que é a realidade da maioria das pessoas hoje em dia. Então, o ômega 3 entra dentro desse nosso rol aí de suplementos importantes. Depois vem a coenzima Q10. Coenzima Q10, assim como o magnésio, ele é um cofator muito importante em múltiplas reações do nosso corpo. Principal delas, formação e geração de energia. A gente tem uma usina na nossa célula, que é a mitocôndria. A mitocôndria é a organela. Todo mundo estudou mitocôndria lá na ciência básica com a tia Elizabeth no sétimo período, na sétima série. Mitocôndria é uma organelazinha que fica dentro da nossa célula, que é a nossa fábrica de energia, tá? A coenzima Q10, ela age na mitocôndria, aumentando a nossa produção de energia. Então, ela é fundamental para a geração de energia. Problema: a gente vai envelhecendo e a gente vai diminuindo a quantidade de coenzima Q10 no nosso corpo. E a coenzima Q10, além de gerar energia, ela é um antioxidante natural, produzido pela gente. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai produzindo menos desse antioxidante. Então a gente começa a ter mais radical livre, acelera o envelhecimento e você produz menos energia. Isso a partir de quantos anos? 25 anos já começa a cair a produção de coenzima Q10. 35% para frente, principalmente a partir de 40, ela despenca. Então, suplementar com a enzima Q10 é uma coisa muito importante, sim, para a nossa fisiologia. É o envelhecer com saúde, é o que a gente quer. Todo mundo quer ficar velho com saúde. Ninguém quer morrer jovem e todo mundo quer envelhecer bem. Então, coenzima Q10 é um suplemento legal para isso daí. E por último, do sexteto vem a cúrcuma, que você falou. Eu sou apaixonado por cúrcuma. Eu tenho uma camisa de cúrcuma é vida. Eu ando com ela, o pessoal fica olhando para mim e acha que eu sou maluco. Cara, cúrcuma é vida, literalmente, assim. A cúrcuma, ela é estudada desde a medicina ayurvédica. Ela é estudada... Só para você ter uma ideia, existem registros do uso da cúrcuma na medicina oriental há 3.000 anos antes de Cristo. Levanta um pouquinho só a sua cabeça. Pronto. Isso. Aqui. Porque tá comendo sua boca, eu acho que as pessoas podem não entender direito. Não, eu fui baixando na cadeira mesmo. Eu já devia ter falado isso antes, mas eu fiquei com pena de interromper, porque estava tão boa a explicação. Tranquilo. Existem, então, relatos ali da medicina oriental do uso de cúrcuma 3.000 anos antes de Cristo. Então, é um ativo usado há pelo menos 5.000 anos aí na humanidade. Ele tem várias vias metabólicas envolvidas. É óbvio que não é uma molécula fundamental para a nossa vida. A gente consegue viver sem a cúrcuma. Mas ela auxilia no metabolismo de inflamação, de estresse oxidativo. Ou seja, ela também é um antioxidante, ela é um anti-inflamatório. Ela é um agente anti-câncer, diminui o risco de câncer.
Ela é um agente antiviral e antimicrobiano, então auxilia na É. redução de disseminação de vírus e bactéria. É um ativo muito bom, como você muito bem falou, para inflamação articular, mas não só inflamação articular, para inflamação que é a base das doenças, como eu falei anteriormente. Pensou em placa, pensou em inflamação, então cúrcuma auxilia muito nesse sentido. Então, é um ativo realmente que eu gosto muito também e uso bastante na prática clínica. Muito bem, esse é o seu sexteto Esse de é o meu sexteto. Eu falo, suplementação. é o sexteto fantástico. Mas assim, existe, Oleda, estudos assim de inúmeros suplementos. Só para você ter uma ideia, eu tô com um curso para profissional de saúde de suplementação, tá? Ele tá até com as vendas abertas, com a matrícula aberta para o profissional que quiser se atualizar em suplementação. Hoje, lá no nosso grupo de discussão, um dono de uma farmácia de suplementação, ele postou lá um PDF com mais de 180 ativos que fazem bem para a nossa saúde. Com a explicação, com artigo científico, mostrando o uso, como usar, a dose que usar e tal, tal, tal. Mostrando que existem inúmeros ativos que trazem benefícios para a nossa saúde e que suplementação é ciência, sim. Então, existiu aí um tempo atrás uma notícia que foi veiculada, perdão, na mídia, falando que suplemento não funciona. Estava lá escrito assim, saiu uma pesquisa publicado no New England mostrando que polivitamínico não traz benefício de desfecho de mortalidade. Pô, mas claro que não. Assim, ninguém está falando que o polivitamínico produzido por uma empresa que usa vitaminas de baixa absorção, com baixas doses, vai trazer benefício para o paciente. Não é isso que a gente que defende, que estuda a suplementação, afirma. O que a gente afirma é que a suplementação individualizada, com bons ativos, com doses individualizadas para determinados pacientes, pode e sim, e vai, com certeza absoluta, interferir na saúde desse paciente. Enfim, você bem administrado, você vai ter ganho com certeza. Não tem a menor dúvida disso. E assim, a ciência da suplementação ela vem evoluindo muito, sabe, Leda? Muito, 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 muito. Porque o mundo hoje em dia está mudando esse conceito. Já é uma indústria, a indústria da suplementação é uma indústria em ampla ascensão e crescimento no mercado norte-americano há muitos anos, mas no Brasil ela está explodindo hoje em dia. E a indústria está enxergando que você potencializar os efeitos desses ativos traz mais benefício para o teu paciente. Então, os ativos hoje em dia eles estão ficando cada vez mais concentrados. Eles estão com tecnologia na hora de fazer esses ativos que tornam esses ativos mais biodisponíveis, ou seja, aumenta a biodisponibilidade para o teu corpo adquirir e fazer o bem com esses ativos. A gente tem ativos hoje em dia concentrados na farmácia magistral brasileira de várias partes do mundo. Então, o mercado de importação desses ativos é um mercado em ampla ascensão, em ampla realmente explosão de consumo. E, infelizmente, a gente ainda tem no Brasil dificuldade da indústria poder fazer o melhor pelo nosso paciente, porque existem leis da Anvisa que embarreram o uso de bons ativos que já deveriam estar no nosso mercado tranquilamente. Por exemplo, existe um órgão regulatório nos Estados Unidos, que é o FDA, e todo suplemento passa por esse órgão regulatório norte-americano. E tem vários ativos lá no mercado norte-americano, já prontos em prateleiras, que são utilizados pela população e que no Brasil não podem ser usados porque a Anvisa não permite o uso. Então, é um ponto importante de política mesmo pública, de saúde pública, para os nossos governadores, para os nossos senadores, deputados, discutirem isso mais a fundo, o porquê desses órgãos regulatórios proibirem o uso de suplementos no nosso mercado. O problema é que ainda há muita ignorância, e eu vou falar uma coisa sem querer ofender, mas até no meio médico, porque eu já Sim. ouvi de muito médico dizer: esse negócio de tomar suplemento é só para enriquecer o seu xixi e tal, você vai ficar com xixi caríssimo e poderoso, mas não adianta nada e tal. E ao mesmo tempo eu me lembro das primeiras coisas que eu li sobre suplementação, sobre tomar suplementos, tomar vitamina C, do Linus Pauling, lembra? Que ele defendia a vitamina C e as pessoas pichavam ele muito. Há toda uma resistência ao conhecimento, né?
Sem dúvida, mas assim, ó, Demora anos, às vezes décadas, né? exatamente. É aquela curva, né, de inovação. Existe um gráfico de curva de inovação, onde existem, no início desse gráfico, as pessoas que são os inovadores, que são os malucos, né, chamados de maluco, como o Linus Pauling. Depois vem os pioneiros, que ainda são vistos como malucos ou charlatões, que sou eu hoje em dia. A pessoa olha para mim e fala, puta, picareta, fica falando negócio de suplemento, blá, 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 blá. Depois ele entra no auge dessa curva de inovação, onde todo mundo já conhece aquilo ali e aquilo vira uma verdade absoluta no mercado. E depois começa a decair no sentido de, ó, você está atrasado. Como que você ainda não conhece sobre suplemento? Então, isso é normal. Antigamente, por exemplo, se você for falar de internet, o que a gente vive hoje, falar que você consegue se comunicar, que a gente está fazendo uma live hoje ao vivo, eu e o Aleda, um em cada lugar do Brasil e tal, tal, tal. Se você for falar isso na década de 80, o pessoal fala assim, puta, cara insano, maluco, picareta, charlatão, tá querendo ganhar dinheiro com a internet. E aí tá as coisas mostrando que realmente a inovação ninguém consegue frear. E isso já está acontecendo dentro da suplementação. Quem fala isso, quem não conhece sobre suplemento, o profissional de saúde que ainda não se atualizou, o profissional de saúde que ainda fala esses termos de xixi caro e tal, 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 é porque ele simplesmente não se atualizou, não estudou. Basta ele pegar, estudar sobre aquele tema. Você pode questionar. Eu tenho uma história de uma paciente que foi muito boa, assim. Ela foi no médico com um risco cirúrgico meu. Ela é minha paciente de consultório. E usa suplemento, obviamente, meus pacientes todos são suplementados, você sabe muito bem disso. Ela chegou no médico para fazer o determinado procedimento. Ele pegou o meu risco cirúrgico e falou assim: ah, você é paciente do doutor Túlio? Aí fez um. Aí eu falei assim: doutor, por que você fez? Aí ele falou assim: ah, porque ele passa suplemento para todo mundo. E aí ele fica fazendo o xixi dos outros ficar caro. Ela falou assim: doutor, você não repara, não, mas eu vou te fazer algumas perguntas importantes, assim. Primeira coisa, você já estudou sobre esse assunto? Você já leu? Você já pesquisou? Quantas vezes você leu sobre esse determinado assunto? Aí ele falou assim: não, não precisa de ler sobre isso, porque isso todo mundo sabe. Ou seja, ele nunca se interessou sobre o tema e começa a falar mal. Mas isso é o normal, sabe, Leda? Eu já fui assim. Então eu não julgo ninguém que fala mal de mim, porque há 10 anos atrás eu já fui de falar mal de pessoas que falavam sobre suplementação. É uma curva normal de aprendizado. Hoje eu vi o quanto que eu estou errado e eu já me pedi perdão para vários deles, inclusive. Então faz parte da vida. Meu Deus. E aí a suplemento, isso aí deve ser diário, o magnésio, a vitamina D, K2, ômega 3, coenzima Q10 e cúrcuma, deve ser diário. Esse suplemento você pode usar de forma diária, ininterrupta. Isso é uma outra pergunta muito importante. O pessoal fala assim: ah, preciso ciclar o suplemento, eu preciso parar de tomar um suplemento durante um tempo, depois voltar. Desses daí que eu citei, nenhum deles precisa ciclar. É óbvio que tem alguns fitoterápicos, alguns fitonutrientes que é bom ciclar, é bom alternar, é bom evitar, é bom ir rodiziando às vezes o uso. Mas esse sexteto pode usar de uso contínuo diariamente, do início da tua vida ao final da tua vida, que não vai fazer mal absolutamente nenhum para ninguém, desde que em doses de segurança e com o conhecimento necessário para utilizar aquilo ali, né? Para a gente terminar, você está fazendo esse curso de suplementação só para médicos, né? Esse é, Ledo. Esse é um curso com o intuito de terminar com esse negócio do xixi caro, né? Assim, tipo, ó, o xixi não funciona, o xixi é caro, então vem cá, já que você não quer estudar, não quer pegar um artigo, vem cá que eu vou te dar todos os artigos, eu vou pegar na tua mão, vou te mostrar que isso daqui funciona. Não é só para médico, é para qualquer profissional da área de saúde ou para estudante da área de saúde. E a ideia é mostrar do início ao fim como suplementar o teu paciente com segurança, com eficácia, trazendo resultado clínico para o teu paciente e trazendo melhora da saúde para o teu paciente. Porque, consequentemente, o teu paciente vai ficar satisfeito, vai indicar mais pacientes, obviamente, para o seu consultório e a tua carreira também vai dar uma deslanchada boa. Então, vai ajudar todo mundo nesse contexto aí, sem Uma dúvida nenhuma. deslanchada boa no bom sentido, né? Por No bom competência, sentido. né? Exatamente. Não sendo picareta, né? Fazendo a coisa certa e o bem ao paciente. Isso que é importante. Tá certo. Doutor Túlio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, pelas suas informações. Se falou muito, né, nessas coisas, whey protein, jejum, suplementação, muito mal, né? A imprensa trata mal, assim. Depois trata bem, né? Passa um Sim, tempo, faz uma matéria boa, sim. mas dá umas batidas fortes, né? E é E a ruim, né? gente Para fica em quem. dúvida sem saber o que fazer.
É isso aí, é ruim para quem lê, para quem quer entender sobre esse assunto, pegar e no meio de uma reportagem dessa, te traz insegurança, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo? Então, eu que te Total. agradeço e é Foi um muito bom bom tirar poder falar. dúvida aqui. Não, e eu falar com. Eu sempre te falo isso. Com a maior jornalista que esse Brasil já viu, é trazer informação de verdade para todo mundo. Então, obrigado pela oportunidade, de Mas o verdade. compromisso é esse, é de esclarecer. Eu gosto dessa coisa tipo serviço, tipo É isso, mas esclarecer. é isso que todo jornalista sério, íntegro, deveria fazer na tua formação desde o início, né? Vamos Você fazer devia dar isso. aula para muitos deles aí. Ah, doutor Túlio, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a você Até a mesmo. próxima, Um certo? beijo, valeu. Beijo. Boa noite, obrigado a Tchau. todo mundo aí, gente. Valeu. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.